Hoje nós vamos conversar sobre a Stanley Black & Decker, a principal provedora de ferramentas, sejam elas elétricas ou manuais. Nós vamos falar do seu setor de atuação, vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final que é lá que a gente vai calcular o preço justo da Stanley Black & Decker por diferentes métodos de valuation, para a gente poder saber até quanto a gente quer pagar nela. E se você gostar do vídeo, não se esquece, por favor, de dar aquele like, se inscrever no canal e se você quiser ir além, na descrição você encontra o link para o Apoia-se. Quando a gente fala da Stanley Black & Decker, a gente está falando da maior empresa de ferramentas e de cuidado com jardins, sendo também líder global na engenharia de aperto de porcas em diversos processos industriais. Ela também conta com marcas gigantes no setor, a DeWalt, a Stanley, Craftsman, a Bostitch, a própria Black & Decker, e quando a gente olha para suas receitas ignorando o lado industrial, olhando apenas a parte de venda direta para o consumidor, que vai incluir as ferramentas, tanto de marcenaria e construção, quanto as ferramentas para cuidados de jardins e etc. A gente vê que dos 14,4 bi, 6,7, quase 50%, perto aqui de uns 47, 48%, vem das ferramentas elétricas, outros 4 bi das ferramentas manuais e acessórios, e outros 3,7 bi de equipamentos para cuidado com jardins. E no lado industrial, a maior parte da receita deles vem das soluções de automatização de aperto de porcas, com perto aqui de uns 25% vindo da infraestrutura, que vai incluir também o software de interligação das suas máquinas. Olhando para o lucro líquido no final do ano de 2022, se a gente somar o lucro industrial com o lucro das ferramentas, a gente chega nesse valor de 1.451,30. Então quase 17% do seu lucro vem aqui da parte industrial, a 16,8% do lucro total da empresa. E o resto vindo da parte direto para o consumidor final. Como os seus produtos são ferramentas, logo a gente espera que tenham uma durabilidade maior, isso traz consigo uma ciclicidade, que é o próprio ciclo de vida do produto. O marceneiro que veio aqui na Black & Decker e comprou a sua parafusadeira, só vai precisar comprar outra quando essa quebrar, quando o ciclo de vida dessa se esgotar. Antes da gente falar dos riscos da empresa, dos indicadores financeiros e calcular o valuation, eu quero te mostrar um pouco dos produtos com os quais eles trabalham. Em muitas das marcas vão ter produtos parecidos, mas em algumas você vai encontrar alguns produtos específicos. Na Black & Decker, que talvez seja uma das mais conhecidas aí pelo consumidor final, a gente vai ter sopradores térmicos, lixadeiras, micro-retíficas, aspiradores, serra tico-tico, parafusadeiras, pistola de pulverização de tinta. A gente tem também a linha de ferramentas manuais e a linha de manutenção da área externa, que vai contar aí com aparadores de grama, aspiradores, lavadoras de alta pressão. Na marca Stanley a gente vai ter muito de produtos similares, vai ter alguns específicos, como os inversores de solda, que a gente não tinha lá na Black & Decker. A marca Stanley também vai ter alguns produtos mais específicos de construção, então eles começam a ter aqui um perfil um pouco mais profissional. Outra marca gigante deles é a Bostitch. Na DeWalt a gente também tem algumas coisas repetidas, mas algumas coisas específicas, furadeira de base magnética, esmerilhadeira angular, ou até esses martelos de destruição aí de rua, de cimento, de pedra. Em todas as marcas eles também vão ter os acessórios, e na DeWalt a gente tem um negócio interessante, que eles trabalham com laser, nível a laser, então eles vão ter tanto os projetores quanto os detectores de laser. Eles também têm marcas mais especializadas, como a Hustler, que produz essas máquinas de água de pressão, só que numa potência muito maior do que aqueles mais pro consumidor final, e também trabalha aqui com cortadores de grama. A marca Cub Cadet também é deles, mais focada no cuidado de fora de casa e principalmente os aparadores elétricos de grama. Eles também operam a marca Troy-Bilt, que também é focada nesse lado de jardinagem, de cuidado da terra, de cuidado do jardim, que inclusive aqui a gente vai começar a ter um lado já que não é mais focado no estético do jardim, mas para preparar o solo para receber plantações. Então a gente já tem aqui um lado um pouco mais de fazenda. E no lado da Tucker, eles têm os sistemas que permitem a adaptação desses braços industriais para fazerem outras coisas. Essa Weld Head, por exemplo, ela permite que esses braços estejam fazendo a solda em uma escala industrial. E tem também a alternativa, que vai ser essa aqui, também da Tucker, que em vez de soldar, vai apertar os parafusos e porcas. E todos os produtos da Tucker são integrados numa plataforma de arquitetura unificada, o que permite que as indústrias tenham um controle e acesso a informações centralizado de
toda a operação. E como eu falei do posicionamento das marcas, é interessante ver a cobertura que eles têm de intenção com cada uma delas. Então eles têm desde a Black & Decker, que vai ser mais voltada para a pessoa física que está fazendo seus projetos, até marcas que começam a ficar mais avançadas, chegando finalmente na DeWalt, que é de fato aí nível profissional. No lado das vantagens competitivas, eu acho que a sua principal é a sua dominância mesmo. O seu market share no setor é de 43,9%. E sua maior ameaça seria a Trane Technologies, que fica aí estavelmente no segundo lugar também, bem dominante. E, é claro, as marcas que eles detêm. Mas vamos dar uma olhada aqui na Black & Decker. Primeiro, quando a gente olha a sua receita dos últimos 10 anos, a gente vê uma clara tendência de alta. Teve uma queda aqui de 2018 para 2019, que se manteve baixa em 2020, mas já conseguiram voltar a retomar o crescimento das suas receitas. Inclusive, de 2022 para 2021 já foi um crescimento aqui de 10%. Quando a gente olha o lucro líquido, ele é um pouco mais volátil do que as receitas. A gente vê a mesma queda aqui em 2019. Em 2021 a gente conseguiu já se recuperar em termos de lucro líquido. Em 2022 ainda não conseguimos superar o patamar de 2020, mas ainda assim a gente ainda vê essa tendência de alta para a empresa. Mesmo que o último valor não seja o mais alto, a gente ainda pega aqui, a gente ainda consegue puxar uma linha de alta. Quando a gente olha os dividendos pagos por ação, cada vez mais lindo, sempre crescente, pelo menos aí desde 2013, e com taxas de crescimento bem satisfatórias. Cresceu 6,71 no último ano, 7,19 no anterior, 2,96 só antes, mas você vê aqui muitos anos com crescimento acima dos 5% nos dividendos. Sua margem bruta já ficou mais perto, o histórico é mais perto aqui dos 33%, 34%, deu uma queda para os 25%, e com isso a sua margem líquida, que ficava mais perto dos 10%, 11%, ficou aqui nos 6,27%. Essa margem líquida não é tão boa, eu gosto de margens acima de 8%, 9%, mas também não é uma margem ruim e eu acredito que ela possa voltar aos patamares que ela já teve antes, principalmente quando a gente olha aqui o seu patamar de margem bruta. No seu EBITDA a gente vê um movimento similar ao do lucro líquido, tentando recuperar ainda em 2022, ainda não sendo capaz, mas buscando esse movimento. Quando o assunto é fluxo de caixa, em 2022 a gente teve muita perda, mas até 2021 a gente via certa estabilidade. O fluxo de caixa livre é a mesma coisa, muita perda aqui em 2022, mas anteriormente sempre positivo e até crescente até aqui 2020. E esse fluxo de caixa que a gente viu caindo, ficando bem pequenininho, está sendo principalmente afetado aqui das operações descontinuadas. Então, foi a descontinuação das suas operações atreladas a uma venda e com isso teve que ver também o ajuste dos ativos e passivos. Quando o assunto é preço sobre lucro, ela se encontra aqui praticamente nas mínimas desde 2013. Ano passado ela chegou a bater um pouco menos, mas ainda assim bem próximo, com um PL aqui de 11,83 vezes versus o seu comum que já foi mais perto dos 20 e poucas vezes. Mesmo aqui o seu comum era 17, 18, 19. Quando o assunto é dívida por EBITDA, ela vinha muito confortável, 1,72 vezes, 2 e pouco. Agora, de 2021 para 2022 subiu bastante. O patamar atual de 4 vezes de dívida líquida por EBITDA não é tão confortável. Não é nada desesperador, mas não é confortável. Seu ROI relativamente estável, aqui em 11,3%, e fica mais ou menos por aqui mesmo, até mais alto, 15, 14. Quando a gente olha o ROIC, o retorno sobre capital investido, também está aqui mais baixo do que o seu histórico, então a gente pode imaginar que ele volte a subir, talvez não para os 20%, talvez não para os 16%, mas algo mais perto aqui dos 15, 14%, e ela tem um payout histórico aí que fica não acima dos 60%, atualmente está aqui nos 45%, quase, né? Fica até mais baixo por alguns anos, mas um patamar muito confortável de payout. E então a gente tem uma empresa com payout baixo, mas com dividendo alto, um dividendo aí de 4%, e a gente vê aqui um histórico de crescimento dos dividendos trimestral, mesmo que em alguns trimestres seja um patamar não tão grande, de 1,45, 1,27, mas como são 4 trimestres no ano, isso vai acumulando, e 4% de dividend yield em dólar, com uma empresa pagando 44% do payout apenas, de fato me parece muito atrativo. Em termos do balanço patrimonial da empresa, eu gosto sempre de ver aqui os ativos correntes sendo maiores que os passivos correntes, então mesmo a dívida estando mais alta, isso não vai ser um problema, pelo menos para o próximo ano. Então, sabendo que esse fluxo de caixa livre foi bastante afetado por essa venda, eu acho que para estimar o próximo fluxo de caixa livre, a gente pode olhar aqui no de 2019, que está não muito acima do que ela já se mostrava ser capaz de gerar em anos anteriores. Ela tem também 146.967.000 ações, que a gente vai colocar aqui. Eles têm uma dívida líquida aqui de 7 bi. Então, olhando aqui para o patamar de crescimento das receitas, que em algumas vezes excede os 10%, eu acho que um crescimento de 11, 12, 10%
para a Stanley Black & Decker seja plausível. Mas eu vou ser conservador e estimar aqui 8% de taxa de crescimento para ela. Como taxa de desconto, como uma empresa americana, a gente poderia usar a taxa sendo paga pelos títulos de 10 anos do Tesouro Americano. Mas enquanto essa taxa de desconto estiver muito abaixo do meu retorno mínimo esperado, que vai ser pelo menos uns 8, 9% ao ano, eu prefiro usar o meu retorno mínimo esperado. Então, para a empresa gringa, eu vou descontar aqui aos 9% ao ano. Estou estimando uma taxa de crescimento terminal de 2,5% para ela, e com isso a gente tem que o preço justo dela descontado da dívida vai ser aqui nos $102,60. Ou seja, a gente pode aplicar uma margem de erro de 20% e estar muito confortável de comprá-la abaixo dos $82,08. Atualmente, a empresa está aqui aos $79,84. Mas não é só de um valuation que vive o investidor. Vamos usar também o método de Graham. Ela tem um lucro por ação de 7,13 no último ano, 9% de crescimento com os mesmos 9% de taxa de desconto, e dessa forma a gente teria um valuation aqui nos $92, o que aplicando uma margem de erro de 10% nos colocaria em um patamar confortável de compra aqui abaixo dos $83. Pelo método de Peter Lynch, ela está com um PL de 11,83, eu estimo um crescimento dos mesmos 9% e um dividend yield de 4%. Dessa forma, desconsiderando os dividendos, ela estaria acima do seu valor justo, mas considerando o retorno que os dividendos trarão, ela se encontraria aí 9% abaixo do seu valor intrínseco. E por final, vamos para os valuations mais baseados nos dividendos, que por natureza vão dar mais peso para eles, e com um dividendo de 3,19, estimando uma taxa de crescimento de 4% e os mesmos 9% de taxa de desconto, a gente teria um valor justo de 66,35. Então a gente tem no valuation de Gordon o primeiro método que nos diz que ela na verdade não está barata não, ela está cara. Mas esses valuations da última página dão muito peso para os dividendos. Esse aqui em especial que considera que a empresa vale só os dividendos que ela vai te pagar. E aplicando uma taxa de crescimento de 4% para eles e uma taxa de desconto de 9% para os próximos 5 anos e 8% do desconto perpétuo, a gente chegaria num valor justo aqui nos $60. Esse método aqui, o que ele está nos dizendo é, supondo que ela consiga pagar esses dividendos, continue crescendo nos patamares que a gente botou aqui, o que essa empresa nos vale hoje, só os dividendos que ela vai gerar são $60, tá certo? Essa seria uma forma alternativa de olhar para esses valuations aqui, especialmente esse último que é exclusivamente o desconto do fluxo de dividendos. Como o payout dela está aqui nos 45%, ela ainda tem bastante grana para reinvestir em si mesma e continuar buscando expansão. Então ela de fato me parece muito atraente, e a empresa também está muito atrativa numa perspectiva da análise técnica, se encontrando agora praticamente nas mínimas que ela fez em 2020. Então sem dúvida ela está bem mais perto de pontos de potencial suporte do que o S&P 500. Em termos de risco, uma coisa que a gente tem que citar é que está havendo um processo de alguns investidores da Stanley Black & Decker contra ela própria. Eles argumentam que a empresa fez afirmações que levavam ao erro ou que eram materialmente falsas. Mas, sinceramente, isso não me preocupa tanto, uma vez que o argumento do próprio processo é que a empresa, no press release do terceiro trimestre fiscal de 2021, falou que a demanda para os seus produtos continua robusta e forte demanda profissional. Então, beleza, de fato, a gente gostaria de poder esperar mais honestidade das nossas empresas, mas até o momento não tem evidência de que eles maquiaram os números ou de que eles objetivamente mentiram nos seus resultados. Então, como era só o guidance, a expectativa deles para o futuro, é uma coisa mais subjetiva, isso não me preocupa tanto. Tenho ela em carteira dentre as minhas ações internacionais, mas como sempre, cabe a você decidir se o que ela está pagando de dividendo, se as perspectivas de crescimento dela valem o risco que ela nos oferece. Mais uma vez peço que você deixe o like no vídeo, que você se inscreva, e te lembro que se você quiser acesso a todas as planilhas que eu uso aqui nos valuations, você pode ir lá no Apoia-se, o link está na descrição. Com apoios acima de R$15, você vai ter acesso liberado a todas as minhas planilhas. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o canal, eu tô deixando aqui a nossa chave Pix. Assim, independente do valor da sua contribuição, você incentiva que o canal continue funcionando. Muito obrigado. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima.